Suponhamos que você queira mover algo muito pesado. Você pode facilitar o seu trabalho usando rodas em um eixo. Rodas e eixos permitem que os objetos rolem, reduzindo o atrito, de modo que você não tenha que arrastar objetos pesados de um lugar para outro. Você pode puxá-los ou empurrá-los. Mas rodas e eixos podem fazer mais do que reduzir atrito. Você pode utilizá-los como máquinas simples, colocando duas rodas no mesmo eixo dessa maneira. E então, quando uma roda gira o eixo, faz com que a outra também gire. Você só tem que aplicar força na borda de uma das rodas para fazer todo o conjunto girar. Cada vez que a primeira roda dá uma volta, o eixo e a outra roda também giram. A segunda roda gira com a mesma intensidade de força que você aplica à primeira roda. Então, este mecanismo transfere força de um lugar para outro. Mas se as duas rodas forem de tamanhos diferentes, muito mais acontece. Aqui está uma máquina com duas rodas de tamanhos diferentes no mesmo eixo, ou duas coisas agindo como rodas. Isto é uma roda, é claro. A segunda roda está aqui. O círculo formado pelos pedais quando estão girando. O círculo funciona como uma roda. Você aplica uma força nos pedais, que através destes braços fazem o eixo girar. Este, por sua vez, faz com que a roda grande gire. Quando uma das rodas dá uma volta completa, o mesmo acontece com a outra. Essa é a distância que o seu pé percorre em uma volta, a medida da circunferência, ou seja, o perímetro da roda menor. Mas o perímetro da roda maior é a distância que você percorre em uma volta, muito maior do que a outra percorrida pelo seu pé. Se o perímetro desta roda é 2 vezes maior que o desta, você anda 2 vezes mais do que a distância que o pedal percorre. Este mecanismo multiplica a distância por 2. A distância percorrida aumentaria se você aumentasse o tamanho da roda maior. Agora, o perímetro desta roda é 3 vezes o perímetro desta. E a cada volta, você percorre uma distância 3 vezes maior que a percorrida por seu pé. Mas essa máquina não multiplica somente a distância, ela também multiplica a velocidade. Velocidade é a distância por unidade de tempo. Quanto maior for a distância percorrida em determinado tempo, maior será a velocidade. Seu pé percorre essa distância em, digamos, 1 segundo. Mas você percorre uma distância 3 vezes maior no mesmo intervalo de tempo, andando, portanto, a uma velocidade 3 vezes maior. À medida em que este mecanismo aumenta a distância, ele aumenta também a velocidade. Quanto mais rápido você fizer um amolador girar, melhor ele irá amolar. Basta utilizar uma roda que seja muito maior do que a outra. Quando você faz esta roda girar, a borda externa desta roda gira muito mais e muito mais rápido. Como você pode ver, em um mecanismo do tipo roda e eixo, quanto maior uma roda em relação à outra, mais esse mecanismo multiplica a distância e a velocidade. Mas algumas vezes você não está interessado em ganhar distância ou velocidade, mas ao contrário, quer multiplicar a força. Para conseguir isso, você deve aplicar força à roda maior, como você faz quando pedala uma bicicleta. Os pedais percorrem esta distância para fazer girar uma roda dentada, que é menor. Suponhamos que esta roda tenha 2 vezes o perímetro desta outra. A cada volta, seu pé percorre uma distância 2 vezes maior que a percorrida pela catraca. Mas ela se move com 2 vezes mais força do que a que você aplica ao pedal para mover a bicicleta. Então você faz uma troca. O mecanismo duplica a força que você aplica nele, mas percorre somente metade da distância percorrida por seu pé. Quanto menor for esta roda, maior será a troca. Você obtém mais força,
porém menos distância. E por obter menos distância, a velocidade também é menor. E se a roda menor fosse menor ainda, digamos, do tamanho do eixo, de modo que o próprio eixo funcionasse como uma segunda roda? Então, este ponto iria percorrer somente esta distância, mas com muita força. Eixos agindo como rodas são geralmente usados para levantar ou puxar objetos através de cordas ou cabos. Em algumas máquinas, você gira o eixo fazendo girar uma roda maior ou menor. Quando é preciso aplicar mais força a um eixo, gira-se geralmente a roda maior. Portanto, com uma máquina como esta, você pode obter muita força, pois a roda percorre uma grande distância. Esta máquina faz o oposto. Com ela é possível fazer esta borda percorrer uma grande distância e com muita velocidade. Quer dizer que você tem que aplicar muita força aqui? Isso mesmo. Com mecanismos do tipo roda e eixo, você sempre troca força por distância. Ou distância por força. E porque você sempre troca uma pela outra, você não pode multiplicar força e distância ao mesmo tempo. Algumas vezes, usamos uma roda em um eixo para fazer girar outra roda em outro eixo. Para se conseguir isso, podemos ligá-las por uma correia. Se as duas rodas forem do mesmo tamanho, vão girar com a mesma velocidade, como fariam duas rodas que estivessem no mesmo eixo. Mas, se forem de tamanhos diferentes, uma delas gira mais rápido que a outra. O perímetro desta roda é 3 vezes maior que o desta. Esta é a distância que a correia percorre quando a roda maior dá uma volta. Mas observe o que acontece com esta roda, cujo perímetro é 3 vezes menor, enquanto a correia percorre a mesma distância. Ela gira 3 vezes mais rápido que a roda maior. Nós medimos essas velocidades, denominadas frequência de rotação, de maneira diferente em rotações por unidade de tempo. Geralmente, rotações por minuto, ou RPM. Esta roda está girando com uma frequência de aproximadamente 60 RPM, e esta outra 3 vezes mais rápido, ou seja, com 180 RPM. Aqui também há uma troca. Esta roda gira 3 vezes mais rápido, mas para mantê-la girando com uma certa quantidade de força, você deve aplicar uma força 3 vezes maior à outra roda. Você aplica força para obter velocidade. Mas é difícil encontrarmos apenas 2 rodas ligadas por uma correia. Em geral, cada roda está presa a um eixo ligado a outra roda. Assim, cada uma é, na verdade, parte de um mecanismo de roda e eixo separado. Quando estas 2 máquinas estão ligadas por uma correia, temos, na verdade, 3 máquinas de roda e eixo trabalhando em conjunto. Esta é uma, 2 rodas no mesmo eixo. Esta é outra, 2 rodas ligadas por uma correia. E a terceira, 2 rodas no mesmo eixo. A combinação das 3 produz muita velocidade aqui. Uma bicicleta trabalha exatamente da mesma maneira. Primeiro, como vimos, estas 2 rodas estão no mesmo eixo. Você move os pedais por uma distância grande para aplicar mais força a esta roda. Então, esta roda está ligada por uma corrente a esta outra. A corrente funciona da mesma maneira que uma correia, exceto pelo fato de as rodas serem dentadas. A catraca de trás é menor e gira mais rapidamente com maior frequência. Algumas bicicletas possuem várias catracas de diferentes tamanhos na parte traseira que se pode trocar, dependendo da força e frequência desejadas. Para terminar, a catraca e a roda traseiras estão no mesmo eixo, formando um mecanismo de roda e eixo que funciona da mesma maneira que o amolador. Novamente, ambas as rodas giram com a mesma velocidade.
E, devido ao fato desta roda ser maior, a cada volta, sua borda percorre uma distância maior que a borda desta outra, fazendo a bicicleta andar com muita velocidade. Algumas vezes, uma roda dentada faz outra roda dentada girar não através de uma corrente, mas engatando-se uma na outra. Estas rodas chamam-se engrenagens. Do mesmo modo que rodas ligadas por uma correia, engrenagens de tamanhos diferentes podem multiplicar ou a força ou a frequência. Elas geralmente são usadas para coordenar partes de máquinas que giram em velocidades diferentes, como as partes de um relógio. Todas essas máquinas simples, duas rodas ligadas ao mesmo eixo, duas rodas ligadas por uma correia ou corrente, e engrenagens, são apenas modos diferentes de fazer com que uma roda movimente outra, para que se possa obter a melhor combinação de força, distância e velocidade. E você pode construir ou combinar máquinas do tipo roda e eixo de muitas maneiras para facilitar seu trabalho.